O presidente da República recebeu o diretor-geral da Polícia Federal, acompanhado da ministra da Justiça. Exigiu que o caso fosse levado às últimas consequências. Os responsáveis teriam que ser punidos, independentemente do cargo ou função que desempenhassem. Para tanto, era necessário que o inquérito fosse realizado com todo o cuidado, a fim de não deixar brecha que inibisse a ação da justiça. A seguir, desabafou: Amigos, estou sendo traído pelas pessoas em que mais confiei. Compus um ministério no qual acreditava acompanhar-me até o final do mandato. Prestigiei todos, afirmei que seria o único responsável pelos resultados obtidos pelos auxiliares diretos. Mas como? A realidade não deve ser mascarada. Em pouco tempo, a corrupção e a incompetência ficaram flagrantes. A história tem registrado suicídios e renúncias de governantes ao se defrontarem com barreiras praticamente intransponíveis. De um lado, a traição daqueles que se apresentam como amigos leais; de outro, os inimigos políticos, que tentam inviabilizar as medidas que eles próprios sabem serem necessárias, com o intuito mesquinho de usufruir de ganhos pessoais ou partidários. Nesse pesadelo constante, fica até a sensação de que um torpedo mortífero pode ser acionado da própria casa. O presidente falara de pé. Seu semblante demonstrava abatimento. As dificuldades, enfrentadas desde o início do governo, fizeram com que envelhecesse além do que seria esperado. Sentou-se, encarou os auxiliares constrangidos, franziu o senho, balançou a cabeça e comentou com voz grave: É inacreditável. Algumas vezes o desgaste é de tal ordem que se torna insuportável. Fez uma pausa e, de repente, como movido por uma força sobrenatural, levantou-se novamente e determinou, com firmeza, o comparecimento imediato do ministro Arthur e dos outros 2 ministros. E, olhando para o infinito, trovejou: Não me vou entregar, lutarei até o último instante. Enquanto aguardava, pediu ao Dr. Cláudio para saber junto ao hospital do estado de saúde de Otávio. O policial pegou o telefone celular, teclou o número desejado e logo depois falou: E então, Alfredo, como está o Otávio? Ficou calado por algum tempo, ouvindo o auxiliar, e continuou: Faleceu? Entendo, o quadro era muito difícil. Está bem, logo que puder irei para o hospital. Otávio faleceu? Perguntou o presidente, sem esconder o desapontamento. Não, presidente, quem faleceu foi o Afonso. Mas o Otávio continua com poucas chances. Ainda está na sala de cirurgia. Respondeu o diretor. Faço questão de permanecer informado sobre o seu estado de saúde, determinou o presidente. O ministro Arthur chegou e foi logo conduzido à sala do presidente. Este disse-lhe que já estava a par do seu envolvimento com o tráfico de drogas e outras falcatruas. Informou ainda que sua esposa havia sido presa em flagrante no Sul e seria transferida para a delegacia da capital. Comunicou também que o Dr. Cláudio iria colher o seu depoimento de imediato. Determinou a um auxiliar que preparasse a demissão dos ministros envolvidos, de modo que constasse do diário oficial do dia seguinte. No depoimento, o ministro Arthur, como era de se esperar, negou todas as acusações e foi liberado com ordens para não se ausentar da capital. Recolheu-se à residência, a qual ficou vigiada por 3 policiais. Às 9 horas da noite, o Dr. Cláudio chegou ao hospital e ficou sabendo que Otávio havia deixado a sala de cirurgia e encontrava-se na UTI, em estado de coma. Estava entubado e com os drenos. O neurocirurgião ainda não tinha condições de dizer se havia déficit neurológico de membros inferiores. Os pais de Otávio estavam cientes do ocorrido e deveriam chegar a qualquer momento. Irene, esposa de Afonso, dirigiu-se ao hospital para tomar providências com relação ao sepultamento do marido e Vicente procurou consolá-la e ajudou-a nas medidas que se faziam necessárias. O chefe da equipe médica que operou Afonso dirigiu-se às pessoas ligadas ao caso e explicou que a bala havia atingido o pescoço, provocando lesões na carótida e na traqueia. Tentaram conter a hemorragia, mas não conseguiram. Afonso falecera por hipovolemia. No dia seguinte, os jornais de todo o país estampavam em manchete os acontecimentos do dia anterior. Um deles dizia: Ministro Arthur chefiava a quadrilha de traficantes de drogas. E logo abaixo, em letras menores, outros 2 ministros,
Vários políticos e empresários também estão envolvidos. A matéria indicava o número de mortos, o envolvimento de Bárbara e o estado de saúde de Otávio, citado como herói. Às 6:30 da manhã, como de costume, os empregados do ministro Arthur abriram as portas da mansão e um deles, logo nos primeiros degraus da escada de acesso às suítes, sentiu um forte cheiro de gás. Chamou os demais empregados e os policiais que vigiavam a mansão. Estes arrombaram a porta da suíte do ministro e desligaram de imediato a torneira de gás do aquecedor. Encontraram-no deitado na banheira e constataram que estava morto. Suicídio. 5 dias após a cirurgia, Otávio saiu do coma e foi transferido da UTI para um quarto do hospital. Ele não sentia dor, nem variação de temperatura nas pernas. Elas estavam insensíveis, não respondiam a qualquer estímulo. Foi realizada a tomografia computadorizada, que mostrou hematoma na altura da coluna vertebral, a nível de L5, qualquer prognóstico, somente quando fosse possível realizar exame clínico mais apurado. Naquele momento, era indispensável ter paciência e muita esperança. Otávio soube do falecimento de Afonso e insistia com Vicente para que ele fornecesse notícias da Bárbara. O amigo desconversava e sonegava informações. Entretanto, quando já não tinha argumentos convincentes, informou-o sobre o suicídio do ministro Arthur e a participação de Bárbara nas atividades da quadrilha. Foi um choque. Otávio não podia imaginar uma mulher tão sensível envolvida com pessoas inescrupulosas. Que decepção! Todos os meus planos incluíam Bárbara. Vicente, será que a felicidade ao lado de uma mulher não tem lugar na minha vida? Imobilizado na cama do hospital, sem saber se um dia conseguiria movimentar-se sem auxílio de uma cadeira de rodas, Otávio era a imagem da revolta. Bárbara era a paz, e ao mesmo tempo a paixão incontrolável que me norteava. Você deve ter sentido algo idêntico em determinada fase da vida. Quando se vivencia um sentimento tão forte, não há nada que se imagine fazer que não inclua a mulher amada. Amigo, justamente agora que vou precisar de motivação para superar as dificuldades, onde vou buscar forças sem a ajuda da Bárbara? De que adianta viver sabendo que nunca mais vou vê-la? A desolação de Otávio tocava fundo em Vicente. Para que servem, na prática, as honras de ter contribuído para acabar com a quadrilha? O amigo de infância morreu e perdi a mulher que amo. Em primeiro lugar, não perdeu a Bárbara, ela está viva, e quem sabe, sofrendo tanto quanto você, louca para vê-lo. Em segundo lugar, a sua responsabilidade em relação ao desfecho do caso é relativa. O Afonso sofreu as consequências inerentes aos atos praticados. Quem escolhe os caminhos tortuosos do crime deve ter ciência dos riscos que correrá. A possibilidade de ganhar grandes quantias é muito grande, mas os riscos são ainda maiores. Ele, com toda certeza, avaliou as vantagens e as desvantagens e aderiu ao apelo mais forte. Segurou o braço do amigo e empenhou-se para inocentar, em parte, a mulher do ministro. Quanto à Bárbara, coitada, envolvida pelo marido, sem opção de escolha, foi mais vítima do que ré. Quando soube estar colaborando com uma quadrilha, transformou-se em um náufrago à espera de uma tábua de salvação. Tenho convicção de que está se sentindo muito bem por ter auxiliado a polícia nas investigações, mesmo estando vivendo momentos terríveis, momentos de enorme sofrimento. Otávio ainda estava muito fraco. Há 10 dias era considerado um homem com pouquíssimas chances de sobreviver. Mas apesar do empenho de Vicente para que descansasse, queria continuar conversando com um amigo. O desabafo fazia-lhe bem. Alguns argumentos são fortes. Entendo que não posso me responsabilizar pela participação do Afonso no crime organizado. Porém, a perda de Bárbara é irreversível. Há atitudes que são imperdoáveis, dizem respeito a princípios, integridade, honra, caráter. Enfim, quantos qualificativos se queira enumerar. Ela infringiu todos que são inerentes a uma pessoa de bem. Disse isso, ajeitou o travesseiro, virou o rosto para o lado oposto ao que se encontrava o amigo, para procurar esconder as lágrimas que brotavam. Permaneceu, assim, e com o pensamento em Bárbara. Vicente voltou a argumentar. É natural que mantenha postura radical. As feridas ainda estão vivas. Você está muito machucado.
Vicente procurava fazer o papel de apaziguador. Sabia quanto Bárbara era importante para o amigo. Refiro-me às feridas que maltratam o espaço mais profundo, às feridas que apenas a própria pessoa consegue avaliar a extensão da dor. Mas você sabe que o tempo tem a capacidade de modificar o nosso julgamento. Já ouvi sair de situações bastante delicadas. Você é muito forte, faz parte de um grupo restrito de homens que conseguem encontrar forças não disponíveis na maioria. Não confie nisso. Ninguém é tão forte a esse ponto. Vicente observou que o esforço tinha sido demasiado para o estado do amigo. Otávio precisa descansar. Voltarei amanhã. Vicente, eu não conseguiria suportar tamanho sofrimento sem a sua ajuda. Tenho consciência de que deixou a vida particular em segundo plano desde aquele dia fatídico. Procure ajeitar o que ficou baralhado por minha causa. Já não necessito de tantos cuidados e meus pais estão comigo em tempo integral. Estou também muito grato ao Dr. Cláudio, ao Alfredo e ao Joel. Todos tão ocupados, mas sempre conseguindo algum tempo para me visitar. Pode ter certeza. São seus amigos sinceros. O próprio presidente da República acompanhou intensamente a evolução do seu estado de saúde. Quanto a mim, continuarei vindo ao hospital diariamente, não adianta tentar me impedir.